Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão nos escutando. Hoje a gente está com uma celebridade aqui que eu estava em São Paulo, junto com as grandes estrelas de São Paulo, do nosso ramo imobiliário, e toquei no nome de uma pessoa e as pessoas conheciam ela. A mulher é famosa mundialmente, é Brasil todo. Nós estamos com Tiana. Eu queria que ela falasse um pouco da vida dela, que ela hoje está com um produto gigante aqui no nosso litoral. Mas eu queria que ela falasse de como ela chegou ao ramo imobiliário, como é que começou a vida dela, porque ela, como empresária, o meio dela, que ela atua hoje, ela é muito forte. Então, mas toda pessoa que é forte, ela começou fraca e foi crescendo e chegou e se torna esse monstro no ramo imobiliário que ela é hoje. Seja bem-vinda, Tiana. Obrigada, Marcos, por me receber. Faz parte das boas recepções que eu tenho tido no litoral norte gaúcho. Confesso que eu estou muito surpresa porque não esperava ser tão acolhida como estou sendo. Então, obrigada pelo espaço. E eu sou a maior profissional do mercado imobiliário, não sei se você ouviu falar, então por isso que todo mundo me reconhece, porque eu sou a maior, eu tenho 1,81 m. Não tem como não ser a maior. Então, brincadeiras à parte, eu estou no mercado imobiliário há quase 15 anos e eu vim de uma carreira corporativa. Eu sempre trabalhei, na verdade eu trabalhei em 2 grandes empresas na parte de gestão e de negócios. Então, o meu primeiro grande emprego foi na Telefônica, que depois a gente transformou em Vivo. Telefônica, CRT? Sim, na época já era Telefônica, antiga CRT. O meu primeiro cargo de gestão foi substituindo um gerente da época da CRT. Claro que por 1/10 do salário e entregando mais resultado, né? Porque a empresa tinha mudado um pouco a cultura e o sistema de estatal para privado. Então, meu último cargo na Vivo, que aí a gente já transformou de Telefônica para Vivo, foi consultora de negócios. Eu cuidava das 36 lojas próprias, que é o canal direto da Vivo. A Vivo foi uma grande escola para mim, porque dentro de uma grande corporação que é espanhola, que fez uma fusão com um grupo português e mudou cultura, e eu terceirizei 36 lojas e recontratei. Então, tu conheceu o César ali da Vivo, ali da 24, a gente comprava os números tudo 000 com ele. Claro, o César era um dos meus executivos na época. Isso. Então, eu cheguei a gerenciar 600 pessoas nessa época. Nossa. E foi uma grande escola que eu saí com 29 anos, porque eu não tinha para onde crescer. O meu cargo, na época, para minha idade, era um cargo elevado de gestão, de confiança, de salário, e eu não conseguia passar para o próximo nível. O próximo nível era uma pessoa 15 anos mais velha que eu e tinha algumas outras na fila. Então, eu tomei a decisão de sair e empreender, mas assim, para fechar a Vivo foi uma grande escola para mim, porque lá eu conheci uma empresa grande, uma grande multinacional, cheia de processos, procedimentos, muito organizada, muito focada em resultado. O mercado de telecom, não sei se tu lembras, mas ele era extremamente competitivo, ainda até hoje, e era extremamente profissionalizado. Então, lá realmente eu aprendi muito e todos os meus colegas, pares e funcionários também eram muito competentes e qualificados. Então, foi uma grande escola. Aí, quando eu saí de lá, eu resolvi empreender. Na época, eu fiquei em dúvida se eu iria embora, passar um tempo fora, estudar fora, ou se eu iria empreender. Eu acabei empreendendo em moda, quebrei. Em menos de um ano, eu quebrei, perdi todo o meu dinheiro. E nisso, eu comecei a querer retornar para o mercado de trabalho, porém não como uma executiva de grandes empresas, que esse seria o caminho natural. E, na época, eu tinha convites da TIM, da Nextel, mas eu queria fazer uma carreira minha. E aí eu fui buscar onde eu poderia me encaixar com essa desenvoltura comercial que eu tinha. E estudando mercados, através de uma palestra do Ricardo Amorim, grande financista, eu escutei ele apontar como tendência o mercado imobiliário, construção civil e a educação à distância.
Eu tenho uma grande amiga que é dona de uma universidade, conversei com ela sobre, não me encaixei no modelo. E conversando com algumas pessoas, eu me deparei com o mercado imobiliário e o dono de uma grande imobiliária, que era na época a Noblesse. E na época, de momento, não, tu vai te dar muito bem, vamos fazer um trabalho com os clientes importantes, tu domina a negociação, sim, vai fazer todo sentido, vamos lá. Aí comecei, não sabia nem o que era um tijolo, né, Marcos? Aí não sabia nem qual era a distância do metro quadrado, não sabia nem o nome das ruas de cor. Aí eu falei, gente, eu não tenho a mínima condição de atender um cliente mais preparado, eu preciso estudar. E nisso tudo comecei eu chegar às 7 da manhã na imobiliária. A imobiliária era no bairro Moinhos de Vento, na Padre Chagas, que é uma das principais ruas do bairro. Chegava às 7 da manhã, pegava um molho de chaves e ia conhecer apartamentos usados, os apartamentos que estavam disponíveis na imobiliária. Nisso, o dono da imobiliária me falou assim, Tiana, tu não vai gostar. Essa é a parte da corretagem que tu não vai gostar. E eu falei, mesmo que eu não goste, se eu não conhecer o que eu estou fazendo, eu não sei o que fazer. E mesmo assim eu insisti. Aí eu cheguei e falei, me dá uns plantões para fazer. Aí ele falou, tu não vai gostar de fazer plantão. Eu disse, gente, não tem que gostar, eu preciso conhecer para entender do que se trata. E comecei a fazer alguns plantões, realmente eu não gostei. Não gostou? E eu lembro que na época meu ex-sogro construía e pediu para me colocar nos plantões de uma construtora, e assim foi. Só que em pouquíssimo tempo eu entendi, talvez por causa dessa experiência com uma grande empresa que é toda procedimentada, é toda auditada, é cheio de processos alinhadíssimos e bem cartesianos, talvez por isso eu consegui mapear a lógica do trabalho imobiliário. Eu comecei a entender qual era o caminho de sucesso do corretor. E a primeira coisa que eu percebi, Marcos, primeira era que as pessoas tinham dificuldade de entrevistar o cliente, porque elas não ouviam o cliente ou elas não entendiam o cliente, que elas queriam vender aquilo que estava na sua carteira. Isso muitas vezes, além de não escutar, tu quer vender o que tu tem e não é o que o cliente quer. Eu comecei a notar isso, eu disse, opa, tem oportunidade aí. Aí eu dei um passo à frente. Eu comecei a elaborar um pouco mais a entrevista do cliente e eu tive muitas vantagens em alguns aspectos de atender pessoas que me eram indicadas por causa de networking, enfim. Acabava acontecendo de eu também já ter o benefício de saber com quem eu estava tratando. Mas numa dessas, Marcos, eu fiz testes. Eu fiz testes porque eu percebi que a pessoa pedia... Isso vinha do cliente também. Quando o cliente me fazia um pedido e me trazia uma demanda, muitas vezes ele não sabia o que ele queria. Porque o especialista de mercado deveria ser eu. Então, tinha duas situações super delicadas e complexas. Era um corretor que não ouvia e um cliente que não sabia falar. E nisso tudo, então, eu comecei a elaborar um pouco mais as entrevistas para entender exatamente o que era prioritário para aquele cliente. E comecei a entender que ele sempre queria comprar algo, quase sempre, ele queria comprar algo que estava abaixo do que ele poderia comprar, considerando tudo que ele estava buscando. Então, eu comecei a mapear a demanda dele, né? Ele me pedia uma determinada situação, eu mostrava 2 ou 3 coisas similares e mostrava um lançamento junto. Eu sempre colocava um lançamento, porque os lançamentos, para mim, eles têm uma facilidade de venda, uma facilidade comercial por eles se tratarem de uma negociação unilateral. Sim. O construtor, ele opera sempre vendido. Basta tu chegar na margem de negociação ou no preço dele, ele sempre vai te vender. Dificilmente tu vai encontrar um consultor que não venda. Dificilmente. Difícil. Então, é muito mais fácil tu mediar uma das partes, né? Então, eu sempre vi como a negociação do lançamento sendo unilateral, ela sendo menos complexa. Já quando envolve 2 partes, às vezes família, às vezes herdeiro, às vezes o imóvel não dá para acessar, às vezes está isso, às vezes está aquilo, eu disse, gente, isso não é para mim.
Então, eu comecei sempre a fazer isso. E a demora também, né? Muitas vezes o corretor ele esquece. O lançamento é um trabalho rápido. Tu trabalha nichado, tu decora, tu fixa, tu aprende e tu sai vender. Então, tu faz uma demanda reprimida e tu efetua o negócio. O imóvel externo, além de tudo que tu falou, ainda tem vezes que demora meses e anos a negociação. O trajeto da venda para lançamento é melhor. Então, daí vem a minha paixão por lançamento, porque eu criei esse método que eu mostrava o que o cliente me pedia, mais 2 ou 3 coisas semelhantes ao que ele estava pedindo e dava uma encaixada no lançamento. E com isso eu comecei a vender muito lançamento, porque eu percebia que o cliente ele tinha o potencial para o lançamento, que muitas vezes exigia um planejamento maior dele, mas ele não tinha oferta quando ele estava no mercado disponível procurando. Naquela época, eu até acho, pensa 15 anos atrás, que o movimento dos lançamentos era bem menor. Hoje a gente tem campanhas de lançamento muito mais agressivas, muito mais elaboradas, muito mais profissionalizadas. Na época, a construtora simplesmente colocava um cavalete na frente e abria uma portinha. Hoje não, na obra. Hoje o pessoal faz um pitch de venda gigante. Hoje os investimentos, vocês mesmos fizeram um investimento, vocês fecharam uma danceteria que cabe 2.000 pessoas e fizeram um investimento milionário. Tanto que eu fui no Prêmio Checkmate em São Paulo e o evento que vocês fizeram foi próximo a um evento de São Paulo. O Sul não perde nada para os eventos de São Paulo. Vocês estão de parabéns. Concordo, muito obrigada. E eu acho que o mercado do litoral norte gaúcho é uma referência nacional. Sim. E essa profissionalização e esse crescimento e desenvolvimento do mercado tornou os profissionais melhores e os players melhores também. Hoje a gente não tem produto ruim aqui. Hoje a gente não tem trabalho amador no litoral. Então não tem como qualquer construtor pensar em atuar aqui e não se dedicar para fazer melhor. Isso foi uma das coisas que eu elaborei muito para a gente entrar de novo com o lançamento da Durafa, o Oxy Shangri-La. E me fala um pouco da tua família. Tá, mas fechando a corretagem. Aí foi assim que eu fiquei vendendo muito mais lançamento e me identifiquei mais com o mercado primário, que é esse mercado do lançamento. E no primeiro ano de corretagem eu fiz vendas milionárias, inclusive da Durafa. Na época, a Durafa sempre foi uma referência de alto padrão e luxo em Porto Alegre, ainda, né? no Bela Vista. É ainda. E depois desse ano de experiência como corretora na imobiliária, eu decidi, naquela época, ficar como autônoma e fazer uma carreira solo, porque eu entendi que existia espaço para trabalhar, muito espaço para crescer no mercado imobiliário. E o que era para eu fazer um caixa para voltar para a moda se transformou em 15 anos e hoje não me vejo fora desse mercado, porque eu acho que ele é realmente, além de apaixonante, ele é realmente muito dinâmico e ele te dá muitas funções em um único dia. Então, tu tem trabalhos para sempre, nas mais diversas formas, por muitos anos, sem fazer a mesma coisa. Sim. É difícil tu ter rotina, enjoar. É difícil. Então, eu amo o que eu faço. E aí, de lá para cá, um ano depois, eu entrei na Melnick. A Melnick, a maior construtora do sul do país, né? Uma das. E hoje é a principal construtora de capital aberto. A gente abriu capital em 2020, no ano de 2020, logo após a pandemia. Isso aí. Agora eu me perco nas datas. E lá eu fiquei quase 10 anos, sendo que meu último cargo eu era diretora estatutária. E fiz muitos e muitos lançamentos, estava à frente já do comercial deles há muito tempo. E foi uma dificuldade me despedir da construtora e tomar a decisão de fazer uma carreira solo de novo. Mas eu tinha essa certeza que eu só sairia de uma grande empresa para seguir aquele sonho de empreender e de seguir uma caminhada mais autônoma. E cá estou com a IA. A IA é uma empresa minha própria, meu escritório é na frente da minha casa.
E lá eu desenvolvo projetos e faço gestão exclusiva de alguns imóveis, de alguns patrimônios, e desenvolvo projetos e monto estratégias de lançamento. Pode ser para produto específico ou para produtos novos que eu desenvolvo desde o zero. Como o Oxi não foi desenvolvido por mim desde o zero, teve muito a minha participação no refinamento do produto, até chegar nesse que nós estamos hoje. E aí eu volto para falar da minha família. Tu entrou na parte do lançamento, eu achei que tu já estava aqui em cima. Tá, me fala um pouco da tua família e também do teu cotidiano, porque hoje tu gerencia. Como é que tu está fazendo essa mudança de Porto Alegre para cá? Porque lá tu tinha um cotidiano, aqui tu tem diferente, ou não notou nada. Então, eu me adapto muito facilmente a todas as situações, a qualquer lugar. Se tu me largares em um beco escuro, eu vou me adaptar. Se tu me largares em um salão de festa com os melhores cristais, eu vou me adaptar. É impressionante essa minha versatilidade de adaptação a qualquer contexto. Tanto que eu não senti nenhuma diferença. Que legal. Eu estou muito adaptada. Obviamente, eu já tenho vindo para o litoral norte há muito tempo, já nos 2 anos. E quando eu decidi realmente assumir o projeto junto à Durafa, eu me dediquei mais ainda e vim mais vezes. A minha mãe, na verdade, a minha falecida mãe, tem uma casa em Rainha do Mar. A minha mãe nos deixou agora no início de dezembro e é ainda muito difícil para mim falar disso, porque a mãe participou um pouco dessa questão do Oxi e eu disse para ela que ia ser a primeira convenção que eu ia levar ela, porque quando eu fazia as da Melnick, ela nunca foi, porque ela morava no interior e fazia agora 3 anos que ela estava aqui. E cada dia que eu chego em casa depois do trabalho, parece que eu conto para ela um pouco do que está acontecendo, assim, e é super difícil para mim falar disso, mas eu tô bem. Eu fiquei realmente 40 dias bem afastada do trabalho, eu não conseguia. Eu fiquei até início de janeiro, talvez até a gente pudesse ter antecipado um pouco o lançamento, mas infelizmente eu não conseguia. E agora estamos correndo atrás do tempo perdido. Então, tu já sabes que minha mãe era minha grande vida, junto com a minha irmã e meus 2 sobrinhos, todos eles do interior. Eu vi nas tuas redes sociais que tem uma foto com ela. Tenho. E foi uma surpresa, a gente não esperava. E desde que eu saí da construtora, porque eu sempre fui muito workaholic, tá? Não é só de Melnick, já na época da Telefônica e Vivo era. E eu associo muito o meu alto desempenho e o meu sucesso nos projetos que eu me dedico. E eu falo muito que eu faço projetos com alma, porque eu dou a minha alma. Então, eu associo e eu atribuo o sucesso deles a essa minha dedicação. E acho que tudo na vida é foco. Dela também. É foco. Aprendi muito com a minha mãe, muito. Sim. Sempre foi muito dedicada, muito trabalhadora. E quando eu saí da Melnick e eu fiquei um tempo fora do mercado, esse foi um dos acordos, eu fiquei muito com a minha mãe e com a minha irmã, porque eu trouxe todos eles de Jaguari para mais perto. Então, a minha mãe veio para Rainha do Mar e a minha irmã para Porto Alegre. Minha irmã mora em um prédio ao lado do meu. E eu fiquei 1 ano vivendo muito com elas diariamente. Não havia nada que eu não fizesse que elas não tivessem comigo. Depois eu retomei o trabalho com essa empresa, com o meu escritório. Eu retomei a rotina de trabalho, mas mesmo assim, qualquer intervalo, almoço, eu sempre atravessava a rua e ficava com elas. E todos os finais de semana nós estávamos aqui no litoral. Então a minha vida nos últimos 3 anos, 4 anos, sempre foi trabalho e minha mãe, minha irmã e os meus sobrinhos. Talvez por isso a gente ficou tão chocado com a ausência da mãe, porque estava sendo uma convivência intensa e, obviamente, não esperávamos. Então, foi uma perda que me machucou muito. Tu conseguiu me deixar emocionado, porque eu não tive mãe. Ai. E eu também criei meus filhos sem mãe. Então, eu imagino a dor que tu deve ter sentido, porque uma mãe é muito importante. Um pai é também, mas a mãe é mais. Eu vejo assim, quanto fez falta na minha criação e quanto fez falta na criação dos meus filhos.
um pai não consegue cobrir a falta de uma mãe, então... E não precisa, né? Ele tem o papel dele. Eu acho que pai não cobre mesmo. E mãe, realmente... Eu digo assim que eu perdi meu escudo. Porque eu tinha aquela ligação que era todo dia... Era uma pessoa que eu podia fazer a coisa mais errada do mundo, ela me defendia, eu até ficava brava com isso. E isso, para mim, está sendo bem doloroso. Mas eu já entendi também que eu preciso respeitar a vontade de Deus. Sim. Eu não tenho e não posso ter... Não tem esse direito. A ousadia de desafiá-lo, e eu falo isso para mim todo dia, assim, me desculpa, Deus, porque eu preciso aceitar essa decisão tua, que eu sei que tu quer o bem maior. Sim. E eu juro que isso é o que me fortalece. Saber que ela está, talvez, vivendo a vida da eternidade. Porque a gente não pode ser só isso aqui, né, Marcos? Não faz sentido nenhum, né? Com certeza. O nosso legado, ele não fica só na Terra. Ele transcende. Me fala agora sobre uma venda inesquecível que tu tenha feito. Tem que ser a primeira. Sempre vai ser a primeira. Eu já contei essa história para tanta gente. E é do Rafa. Acredita? Tu vê. Tu sabes que a minha primeira grande venda, eu comecei a profissão em 15 de janeiro de 2010. Exatamente essa data. E aí, no final de fevereiro de 2010, eu fiz a minha primeira grande venda no valor de R$1.190. Que era uma época que não existia R$1 milhão. Só que 1 milhão naquela época é 10 milhões de hoje. Exato. Não, eu acho que é 5, tá? 5 e pouco, por aí. Mas é isso. A proporção é isso. Não existia venda de R$1 milhão na imobiliária. Não existia. E aí, cheguei eu com a minha... como é? Todo mundo fala que é sorte de principiante, né? Não foi. Não foi sorte de principiante. O que eu fiz? Eu comecei a atender a mãe da minha melhor amiga. Ela era minha melhor amiga, eu conhecia muito a família e eu sabia que ela tinha potencial financeiro. Ela estava vendendo um imóvel, uma cobertura linda, por R$750 mil na época, também um valor expressivo, e ela queria gastar no máximo 780 mil para comprar um apartamento de andar inteiro, porque ela estava um pouco mais idosa e ela queria um apartamento de andar inteiro. O que eu sabia dela? Que ela jogava tênis, que ela tinha uma vida super saudável, que ela frequentava o Clube União. Tá vendo, ouvintes, os gatilhos mentais que ela tá usando. Que ela frequentava o Clube União, que ela vivia naquele círculo ali do Bela Vista, que todos os amigos viviam ali. Eu conhecia muito ela e eu sabia que ela era uma pessoa de muito potencial financeiro. Mas R$800 mil era um imóvel caro para a época também. Então, ela tinha essa intenção. Logo nas primeiras conversas, que era aquele hábito da gente mandar os imóveis no celular, isso já existia. Não, era por e-mail. E-mail. Era e-mail porque o celular era com aquele teclado ainda. Era o Ericsson. Eu sempre tive celular bom, lembra que era da Vivo, né? O meu celular sempre era o mais desejado. Luxo, né? Desejo, né? E aí, eu mandei as opções para ela e ela olhou e eu sempre mandava... Lembra que eu falei? Sempre mandava uma construtora, uma opção um pouco mais cara. E aí ela olhava... Eu lembro que logo a primeira vez ela falou assim... Ela me ligou, tudo era meio ligação, né? Tiana, nada acima de R$1 milhão. Isso não faz sentido nenhum pra mim. Então, assim, o máximo é 800 mil, tá? Mas eu quero gastar 780. Mas não me manda nada de R$1 milhão, que isso aí só entope a minha caixa de mensagens. Eu, tá bem, ok. Caramba. Aí ela selecionou 13 imóveis exatamente ao redor do Clube União. Exatamente. Aí, no dia da visita dos 13 imóveis, eu peguei as benditas chaves, coloquei ela no meu carro, no meu Fit. E aí eu falei para ela, eu vou te levar em 2 imóveis dos 3. E antes de ir para o terceiro, eu vou te levar em um que é de uma construtora, que acabou de entregar, que está no contrapiso e que tem o preço acima de R$1 milhão, tá? Não vamos perder tempo, imagina. Eu falei assim, vamos, confia em mim e vamos. Porque tu precisa ver esse imóvel. Eu tive lá ontem e realmente ele atende muito às tuas expectativas. Vamos ir. E ela, não, vamos ver.
Daí, resumo, a gente foi nos 2 imóveis, ela odiou os imóveis usados, odiou. Aí eu falei, agora vamos lá naquele terceiro, eu vou te botar dentro da garagem. Daí, eu entrei dentro da garagem do prédio, o prédio é o England. Eu entrei dentro da garagem do prédio, fica na Jaraguá 414. Entrei direto na garagem, obviamente eu já tinha deixado organizado. Lembra até hoje? Claro, primeira venda, Marcos. Em 1 mês de profissão. Entrei dentro da garagem, já subimos pelo elevador de serviço, entramos direto no hall de entrada. Para começar, o hall abriu, caímos no hall do apartamento. Aí, quando a gente entra no hall do apartamento, a gente abre a porta do apartamento, tu vê toda a encola aos teus pés, assim. Era o 11º andar. Nossa. Unidade 1101. Tu via absolutamente toda a encola aos teus pés, com uma sacada, assim, maravilhosa. Bom, quando ela abriu a porta, ela olhou assim, ela falou, quanto é esse? 1,120, 1,190. Aí ela falou assim, tá, vamos olhar lá os quartos. Aí ela foi pra trás, olhou tudo, daí ela voltou assim, tá, então vamos ver se ela aceita algum imóvel no negócio, Durafa. E não era nem da Durafa mais, era da irmã dos donos da Durafa. Ou seja, era pior ainda. Porque negociar com a irmã é pior do que negociar com o dono da consultória. Mal sabia eu que eu ia receber essa sabatina na primeira venda, né? Daí fui eu toda feliz, com uma proposta abaixo para vendedora. A vendedora, não, nem pensar. Eu disse, mas então tu aceita alguma coisa? Não, nem pensar. Tá, então tu me dá 1% de desconto? Não, nem pensar. Tu negocia a tua comissão? Oi, quanto? Nem sei quanto é que é a minha comissão. Não, então tu veja quanto é que é a tua comissão, vamos negociar a tua comissão. Assim foi. Resumo da história, a gente ficou mais ou menos uns 5 dias, porque aí a mãe da minha amiga decidiu que ela ia comprar. No outro dia ela me ligou e falou assim, Tiana, olha só, eu fiz várias contas, não faz sentido eu gastar tudo isso, eu vou ter que mobiliar, vou ter que montar. E aí eu acho que eu dei a cartada final. E eu falei para ela assim, olha, tu construiu um império na área da educação e foi tu que construiu. Tu construiu para toda a tua família. Tu não acha realmente que tu merece esse luxo? Possivelmente essa será a tua última compra de casa. Porque tu vai comprar uma casa na praia, tu vai comprar uma outra casa porque tu tá em fase de aposentadoria. Mas em Porto Alegre, talvez aqui seja a tua última casa. Será que não vale mesmo? E ela, tu tem toda a razão, né? Tudo sempre pros outros. E eu só tô te falando isso porque eu sei que tu não vai quebrar se tu comprar este apartamento. E esse apartamento é um bom investimento, tá? Ele é o melhor nível construtivo, a melhor construtora da cidade, ele nunca vai perder valor. Tu tá na frente de uma praça, tudo que tá na frente da praça sempre tem valor. Quando tu vai em alguma cidade, onde é que é o centro da cidade? É na frente de uma praça. Então, esquece, isso aqui é investimento puro e te dá qualidade de vida. Tu vai caminhando pro teu tênis, vai caminhando pro teu clube, tu vai levar teu cachorro ali embaixo. Resumo da história, ela falou, tu tá coberta de razão, vamos fazer conta. Aí ela tirou milhões de aplicação de baixo, de cima, de lá. Resumo, a gente chegou no preço. A vendedora me fez pagar até as matrículas do apartamento. Foi uma loucura negociar. Ela não deu R$1 de desconto. Ela comprou. Mas eu lembro como se fosse hoje, que essa foi a minha primeira venda. E quando eu cheguei com ela, eu cheguei com o negócio fechado, entreguei na imobiliária. Ó, pode rodar a minuta, né? A minuta de contrato, escritura. Aí todo mundo ficou chocado. Como assim? Tu vendeu um England sozinha? Da onde? Eu disse, não, tá aqui tá a matrícula atualizada. Tirei lá, paguei, porque a proprietária não quer pagar. Aí eles ficaram chocados, assim, acharam que eu era um talento. Daí, a partir dali, tudo era Tiana, porque eu fui para um ranking da imobiliária que ficou meses e meses lá, porque as vendas eram 300 mil, 400 mil. Tinha venda de 80, 90 mil, imagina? Sim, tinha. Então, foi muito legal e foi bem inesquecível. Esse apartamento é da mãe da minha amiga até hoje. E ela tá feliz até hoje. Ela não tá mais lá, porque é aquilo que eu falei, ela tem casa na praia, ela tem casa em outros lugares, mas o apartamento tá lá, o filho dela já morou um tempo lá, o apartamento é realmente divino, maravilhoso, só de locação ele aluga por R$15 mil por mês. E é incrível, e ela tá sempre feliz com aquele imóvel, é um bem que ela não tira do portfólio dela. Mas por que eu forcei essa venda, né, Marcos? Eu acho que tu que troca muito com os corretores, por que eu me senti tão segura
em fazer a mulher gastar R$500 mil a mais da expectativa dela, porque eu confiava no que eu estava fazendo. Eu tinha estudado. Eu estava segura. Tu estava com autoridade. Estava com autoridade. Tu estava com e autoridade, ela sentiu isso. Tanto na parte do imóvel, a minha leitura que estou tendo, tanto na consultora do imóvel, tu se especializou, tu estava com bastante autoridade nele, e tanto na cliente, com o potencial dela. Entendeu? Porque tu ouviu o que ela não quis dizer. Ela dizia que não queria, mas tu viu que o potencial seria e que ela seria muito mais feliz ali. Não, meus parabéns. E tu entende que isso eu falo que são os dois principais pontos que o intermediador, que o corretor tem que olhar. São exatamente ouvir os dois lados. Porque eu vejo muito, Marcos, a posição e a postura do corretor, talvez por causa disso, dessas experiências que eu fui tomando, o caminho da gestão e o caminho de me envolver ao invés de ficar com os meus negócios próprios, cuidar dos negócios dos outros, talvez por isso. Porque eu sempre percebo o corretor numa posição um pouco mais reativa ou uma posição um pouco mais imediatista ao invés de analítica. Sim. Então, eu sempre digo, e a gente já teve essa conversa, que o mercado imobiliário ele tem um tripé. Na verdade, vários mercados têm tripés, né? O mercado de luxo tem um, mercado de construção civil tem outro. O mercado imobiliário, eu acho que ele tem um tripé que eu falo que é o 3C, que é o corretor, o construtor e o cliente. E esse equilíbrio entre as três partes, o corretor é a principal, o principal, ele é o protagonista desse equilíbrio, deste Sim. tripé. Eu toco nesse assunto também, porque eu sempre falo que o corretor, que ele puxar demais para um lado, um dia essa corrente vai quebrar, arrebenta. Por quê? Porque se tu pensar só no comprador, tu quebra o consultor. Se tu pensar só no consultor, tu perde o cliente. É bem como você falou, tem que ter um número. Porque todos têm que ter um lucro na compra, um lucro na venda. Todos têm que ganhar um pouco. Mas mudando um pouco de assunto, o que tu faz de exercício? Tu faz algum exercício? Tu não faz? Tu corre? Tu nada? Então, eu sou bem adepta aos exercícios por causa de saúde. Não porque eu amo, eu nunca fui uma desportista nata, ao contrário, no colégio eu rodei, eu reprovava ou pegava recuperação nas cadeiras de educação física, sim. Mas depois de 30 anos, principalmente, eu comecei a ser mais disciplinada com os exercícios e, infelizmente, agora, desde o ano passado, eu me desorganizei bastante. E eu acho que no final do ano eu me atrapalhei muito. E aí essa questão de eu vir para o litoral... Agora eu estou há mais de um mês na fila do Elias Almada. Do Elias. Ele não consegue me encaixar, tomara que ele escute isso. É gente boa. Ele não consegue me encaixar num horário. E aí eu estou na fila de espera dele. Mas eu pretendo retomar os exercícios rapidamente. E só correr, eu não corro. Quando eu começo a fazer musculação de novo, eu começo a correr. Porque se eu só correr ou só jogar tênis, eu gosto muito de jogar tênis, eu rompo o joelho. Eu sinto muita dor no joelho. Então, quando eu começo a fazer musculação, eu começo a investir um pouco mais em corrida e em tênis. E tu já pensou em desistir? Da corretagem? Sim. Sim, muitas vezes. Sério? Porque, sim, já pensei. Porque eu acho que em muitas situações é muito desgastante, Marcos. Porque isso que eu te falei do tripé, às vezes me faz ter que trabalhar 3 vezes. Porque eu tenho que vender para o construtor, eu tenho que vender para o cliente e eu tenho que vender para o corretor. Às vezes tem dias que eu tô exaurida. Por quê? Porque o objetivo dessas 3 partes desse tripé é o mesmo. E eu vejo muitas vezes os 3 no mesmo barco, que é o cliente, o construtor e o corretor, e eles ficam se afundando juntos. E eles querem o mesmo objetivo, mas não se ajudam. Gente, mas todo mundo quer a mesma coisa e não conseguem se entender. E por umas pequenices, assim. Então, eu vejo muita concorrência entre os construtores. Eu vejo muita concorrência entre os corretores. Eu vejo muita agressividade nos clientes. E muitas vezes
E esse mercado todo, ele tem o mesmo propósito, que é morar bem. Todo mundo quer morar bem, viver bem, fazer bom investimento. E tem espaço para todo mundo, porque nós vivemos um mercado que tem literalmente um déficit habitacional gigantesco. Nós somos um novo mercado, um novo mundo no mercado imobiliário. Nós não desenvolvemos absolutamente nada se formos comparar com o que a gente vai viver. Então, eu vejo as pessoas se degladiando, assim, eu digo, mas gente, tem espaço para todo mundo. Sim. Então, eu sempre falo isso, assim, que o meu concorrente agora, por exemplo, a gente está lançando um produto no litoral que tem 11 concorrentes. Mas que coisa boa que os 11 vendam que todo mundo venda, porque essa energia comercial de todo mundo vende, lugar próspero, lugar que tudo compra, que tudo dá certo, é bom para todo mundo. Todos os clientes vêm. O importante é citar que todos os clientes, eu tenho 32 anos de mercado, já vendi muito terreno em condomínio, todos os clientes ganham. Todos. Quem compra terra não erra. E o mercado ele tá agressivo e faz parte. O Xanglar e Capão, eles estão de parabéns. Eles mudaram. E a gente recém está começando. Vem muita coisa pela frente, vem muito projeto, vem muita lagoa, vem muito barco. Tem toda a serra, né, Marcos? Ela é tão linda quanto o mar. Então, realmente, tem muito mercado para a gente ainda. E não precisamos um excluir o outro. Eu acho que existe uma grande comunidade de mercado imobiliário que tem espaço para todos. Graças a Deus tem espaço para todos. E nesses teus métodos que tu fez na parte de corretora, depois tu trouxe a parte de gerenciamento e lançamento também. Sim, aí quando eu fui para a Melnick, o meu primeiro desafio na construtora era construir a marca no mercado, era capilarizar a Melnick no mercado, porque até então a Melnick não era tão conhecida. E as imobiliárias menores de bairro, elas não tinham a presença da Melnick, elas não vendiam lançamento, elas vendiam os seus agenciamentos. Então, o meu desafio foi realmente plantar a Melnick em cada uma das imobiliárias que existiam em Porto Alegre. E isso foi um sucesso absoluto, tá? Quando eu peguei esse desafio, a Melnick tinha, dentro de 100% das vendas dela, da construtora, 8% eram vendidas pelas imobiliárias de mercado. 8%. Quando eu entreguei a rede Melnick montada, estruturada, com método de trabalho, com executivos funcionando, quando eu entreguei, ela era 53% de tudo que a Melnick vendia. Então, tu pensa que em vendas bilionárias... Então, tu passou pelo processo da Arcadia entrando na Melnick também. Sim, com certeza, sim. Na verdade, antes da Arcadia era a Melnick Urbi. O braço de urbanismo da Melnick era para ter se desenvolvido de forma independente. Na época, o executivo, o diretor de incorporação foi tocar a parte do urbanismo, que chamava Melnick Urbi, que acabou ficando toda sob a gestão da Arcadia, até pela eficiência, pela competência, eles já tinham pela expertise deles. Eles acabaram assumindo toda a parte do urbanismo e sempre foi uma empresa muito independente, tá? Ela é uma empresa culturalmente independente, financeiramente independente e toda a rotina de vida, inclusive sedes. Ela tem uma sede diferente, um corpo diretivo diferente, uma reunião paralela. Né? É um braço da empresa. E muito merecido esse reconhecimento, porque ter uma gestão tão apartada de uma empresa tão forte é um reconhecimento, inclusive, ao trabalho do Fábio e da Alessandra. Sim. Porque é uma empresa literalmente independente, assim, ela não tem nenhuma relação de dependência com a Melnick. E dos projetos futuros, após vender tudo? Após vender todo o Oxy, projetos futuros, eu penso muito, muito em manter negócios e atuação por aqui. Eu sinto que, de alguma forma meio mágica, eu me conectei com a força comercial extraordinária desse lugar e com a energia de negócios que existe aqui. E acho que aqui tem
muita oportunidade. Vem muita coisa bonita. Tenho certeza que tem bonito. Espaço para vir. E gostaria muito de contribuir com esse local, porque para mim é uma região geograficamente muito rica de posição estratégica, de localização, de estrutura, muito próxima da capital, próxima de aeroporto, próxima de Santa Catarina. A Freeway, para mim, não existe porque não está urbanizada nos dois lados. Tu sabe que o corretor tem medo da Freeway, né? Tem? Porque o cliente dorme e perde o negócio? Não, na Freeway. Na Freeway ele está indo, ele conversa com a esposa, o maior derrubador de negócio é a Freeway. Esse eu já aprendi. Porque ele vai embora e não desiste. Desiste. Então, aprendi essa. Capão, ele tenta fechar muitos negócios na hora, pelo menos pegar um cheque, fazer um arras em função do cara pensar duas vezes, né? Porque esse Capão vende muito na emoção, bastante na emoção. Mas isso é normal de clientes. Tu sabe que uma vez eu fiz um negócio com um cliente, um negócio grande, né? E na hora de assinar, o cliente foi tipo, tua cliente, ela não queria pagar, a minha não quis pagar as matrículas e chegou na hora, não quis pagar o lucro imobiliário. E aí, não, porque eu não vou assinar, eu liguei pro contador, perguntei, mas quanto é que é o bendito lucro imobiliário? É tanto. Não, então eu disse para ela, não, vamos fechar, eu pago o lucro imobiliário. Na época era 100 e poucos mil de comissão e era 18 mil de lucro imobiliário. Eu tirei do bolso e disse, não, pode. Tá bem. Paga, vamos assinar. Isso lá no escritório, ali em Canoas, no cartório, para assinar. Entendeu? Tem cliente que é assim, tem cliente Tu entende que essa tua flexibilidade é o que faz tu fazer mais volume de negócios? Sim. É isso. Sim. Isso eu vejo muito. O corretor precisa não ser permissivo, não é essa a palavra. Ao contrário, ele tem que solucionar problemas. Tem que solucionar os problemas, inclusive os dele. Exato. Mas ele tem que ter uma postura mais maleável, né? E tu sabes, Marcos, que talvez não seja adequado falar, mas eu tenho um pouco de ressalvas com relação aos clientes que desistem na Freeway, tá? Eu não costumo perder negócio, tá? Óbvio que eu já perdi muitos, não é nem 1, nem 10, nem 100, nem 1000, já perdi muitos, mas eu não costumo perder negócio ou eu esgoto tudo que é possível para não perder o negócio. E eu acho que um cliente que não compra seguro, eu não gosto que ele compre comigo. Eu também penso assim. Não gosto que ele compre comigo. Então, eu prefiro gastar um pouco mais de tempo para convencê-lo que ele está fazendo um bom negócio, se for um bom negócio, senão eu não trabalho o produto. Mas eu prefiro que ele esteja seguro da compra. Aquela cláusula dos 7 dias de desistência, para mim, não se aplica. Eu já fiz negócio que o cliente desistiu no 10º dia e eu fiz a construtora devolver o dinheiro. Nem era Melnick, nem vou citar, mas eu fiz a consultora devolver o dinheiro. E a consultora falou, não, agora já se aplica a lei do distrato. Então eu disse, não vai aplicar a lei do distrato. Ele se arrependeu, a gente teve um problema lá de XXX, a gente vai devolver o dinheiro para ele e sinto muito, a gente vai agora. Essa é a forma da gente preservar a nossa marca, nosso serviço, nosso trabalho. E isso para mim é o mercado de alto padrão, Marcos. É aprender a servir, é ouvir, atender. O cliente de alto padrão, ele quer isso. Então, ele quer ser ouvido, ele quer ser escutado. Ele cuida como tu age com ele. É diferente a maneira, a postura, a maneira que tu fala. Porque normalmente 50%, 60% dos negócios milionários de alto padrão, de valores muito altos que eu fiz, eles não queriam comprar. Eles acabam vendo o negócio, eles começam a ver que é importante aquilo para a empresa ou para a família. Muitas vezes ele vê aquilo como uma valorização, eles acabam comprando. Então tu faz todo um processo até a negociação final. Porque eles não compram por necessidade. Não, porque eles não acordam, não, amanhã eu vou comprar uma casa de 20 milhões. Não é assim que acontece. Entendeu? Então, tu tem toda uma preparação. Mas, quando eu ensino, eu falo, né? Que eu sempre ensino, eu digo que o corretor ele precisa trabalhar 3 clientes. Ele pode sonhar só com alto padrão, não é fácil.
Porque hoje o alto padrão ficou banalizado, né? Tudo é alto padrão. E não é, o que era há 10 anos atrás, era o alto padrão de 10 anos atrás, não é nada hoje. Não é nada hoje. Só que eu sempre falo que o corretor tem que trabalhar negócios pequenos para ele se manter, trocar de celular, viajar, trocar de roupa, trocar de carro. Negócios médios, para ele trocar de casa, comprar um carro para a esposa, dar um plus. E os grandes negócios para ele fazer investimento. Ele vai pegar aquele valor e vai fazer o investimento. Porque, isso é o teu método. Porque eu tive o outro lado, né? Eu sempre falo que não é que eu sei mais que os outros, eu errei mais que os outros. Eu errei muitas vezes. E eu sempre trabalhei com alto padrão e eu sempre senti aquela necessidade. E é uma coisa que hoje eu falo para os corretores não ficarem com essa soberba e sonharem com isso. Porque tu não vende o imóvel milionário todo mês. E muitas vezes tu fica 4, 5 meses sem fazer uma venda gigante. Quando tu faz, tu tem que cobrir aquela tua despesa que tu ficou ali 3, 4 meses. No ano passado eu fiz 21 negócios, então foi um ano atípico. Mas o corretor tem que pensar nisso. Ele tem que trabalhar todo o produto. Claro, ele tem que nichar. Não adianta ele atender todos os públicos. Mas ele pode nichar dentro do alto padrão, ele pode nichar... E quando é que ele dorme nesse método? Não pode. Porque é muito trabalho, né? Sim. Corretor pensamento ó, estratégico corretor sobre preciso fazer isso ao mesmo tempo que isso, ao mesmo tempo que isso e ao mesmo tempo que aquilo. Corretor não tem feriado. Corretor não atender um cliente. Corretor que se dá ao luxo de ele não trabalhar para chegar ao resultado, ele não chega. Tiana, eu acordo 4, 5 da manhã, vou para academia, eu leio, eu estudo, eu tenho que preparar as mentorias, eu trabalho aqui, eu faço podcast, eu viajo, eu vou a São Paulo. Então, se eu for me dar o luxo, eu viajo 2 vezes, viagens internacionais e 2, 3 nacionais de férias. Então, se eu me der o luxo de eu querer trabalhar 8 horas por dia, não vai dar. O corretor tem que trabalhar e dar dinheiro, porque tu imagina, tu tá lidando com os corretores do nosso litoral e a maioria também tem um bom carro, tem um bom nível social, estão investindo porque trabalham bastante. Tem pessoas que têm sorte, mas não é, como tu disse lá, que tu deu acho que a maior lição desse podcast de hoje foi o que tu falou lá. Foi a humildade que tu contou da tua primeira venda, para as pessoas verem como é importante todos os gatilhos mentais que tu usou para atingir teu resultado. Mas quem olha de fora é sorte. Não é sorte, né? É trabalho. E eu não te conhecia no mercado, e olha que eu conheço bastante gente poderosa no mercado, mas eu fiquei assim, assustado pela grandeza que tu é. Um monte de gente falou muito bem de ti. São Paulo, eu estava lá em São Paulo, o pessoal falando de ti. Eu digo, nossa, que loucura, cara. E tu vê que o mercado ele é tão grande que, por mais que tu é gigante no mercado, eu não te conhecia, porque o mercado do ramo imobiliário ele é muito grande. Tanto que eu falo, o método que eu ensino não é para todos que funciona, que depende mais de ti. Se realmente tu quer pagar o preço, entendeu? Mas a gente está chegando no nosso final. Eu sou realmente bem low profile. Talvez esse seja também um desafio meu agora, Marcos, digitalizar um pouco mais a minha vida profissional, porque eu sempre fui uma pessoa muito de bastidores e eu sou realmente muito recolhida. Apesar de eu cultivar boas relações... Tem que ensinar o que tu sabe, sabia? Então, eu cultivo boas relações, eu gosto das pessoas, eu respeito as pessoas, eu brigo com as pessoas, nada é nunca pessoal, porque aquilo que eu falei, o objetivo do trabalho sempre é muito positivo. Então, talvez eu preciso sair um pouco da toca, porque eu acho que encontros como o nosso... Para mim foi muito rico, eu estou muito feliz de estar aqui contigo, agradeço muito a Bagé, de verdade. Então, eu acho que esses encontros eu não posso me permitir não ter mais. E se não fosse o lançamento da Durafa, eu não estaria aqui. É importante, isso aqui vai ficar eterno.
Isso um dia a tua filha vai escutar, um dia o teu neto vai escutar. Isso é importante. É um legado que tu deixa, tua sobrinha. Isso é importante. Que um dia... semana passada eu entrevistei um menino e daí ele foi pesquisar sobre o Marcos Júlio, porque todo mundo fala, né? E daí ele foi pesquisar, ele achou entrevistas que eu dei há 20 anos para a RBS, para a TV Pampa, e assim ele ficou admirado com aquilo, entendeu? Mas é aquilo que é um resultado que tu aconteceu e ficou. Do teu plantio, é a tua colheita. Mas meus parabéns por ser essa pessoa maravilhosa. Estou apaixonado por ti, pelo teu trabalho. É maravilhoso. A gente está chegando no final. Eu queria que tu deixasse um recado, já que tu pensou várias vezes em desistir, deixar um recado que o nosso público maior, a gente está com um crescimento gigante no litoral, nosso público é Spotify disparado. Deixasse um recado para aquele corretor que está pensando um pouco em desistir e que não deveria desistir, né? Ele já tirou meu recado. Meu recado é não desistam, porque a vida não é feita para desistir. E ela realmente não é fácil. Todo mundo que está aqui nessa luta diária de acordar e ir atrás da sua carreira, da sua vida, da sua família, do seu espaço nesse mundo, do seu propósito nesse mundo, não pode desistir. E sim, a carreira da corretagem ou a profissão do corretor de imóveis, ela não é glamurosa 100% do tempo. Não. Então, realmente, desistir, qualquer pessoa que queira, que já tenha desistido, não pode nem pensar e cogitar em ser um corretor. Sabe que... Hoje eu ouvi uma coisa de uma pessoa que trabalha comigo que falou assim: mas é meio cansativo ficar repetindo isso o tempo inteiro, né? E eu falei: olha, se tu achas cansativo ficar repetindo isso o tempo inteiro, então talvez a gente tenha que repensar o teu lugar, porque sim, a gente tem que repetir o tempo inteiro até a pessoa dizer sim, eu entendia. E outra coisa importante, quanto mais tu repete, tanto para o cliente ou para o corretor, com mais autoridade tu fica nesse assunto. Sim, e por isso que eu digo que eu não perco o negócio. Porque o cliente me fala assim: eu não quero. Eu disse: tá, mas calma, deixa eu te mostrar de novo. Aí eu mostro de novo, sobre uma outra ótica. Aí ele diz: mas isso é isso, então. E vamos olhar um pouco mais. Não, mas ainda não dá. Eu disse: tá, então calma, vamos olhar sobre outra perspectiva. Vai até um ponto que ele diz: tá bem, faz sentido mesmo. Então, quando eu tô convicta das coisas que eu quero fazer e que eu vou fazer, eu não desisto. Por isso, mesmo pensando em desistir, ou muitas vezes desgastada por uma rotina pesada, e muitas perdas acontecem, sim, eu nunca vou desistir, e acho que o mercado imobiliário é um grande celeiro de grandes ideias, de grandes pessoas, de grandes conexões. E, ao contrário, eu acho que as pessoas devem, sim, investir muito mais ao invés de desistir. Investir na carreira. Verdade. Gente, a gente está chegando no nosso final. Quero agradecer de coração por ela ter vindo. Ela é gigante, não poderia estar aqui. Ela tinha que estar lá cuidando do negócio dela. Quero agradecer a Amalfi, que é nosso bairro. Brisas Osório, que é um bairro planejado ali em Osório, vai ser o primeiro shopping center aqui, shopping tipo Barra, aqui em Osório. Não vamos mais precisar ir a Porto Alegre, sabia disso? Sabia. É um bairro. A Jéssica Martins, Direito Imobiliário, a Bagé, por nos ceder o espaço, né? O Legre Café, que é um local maravilhoso, que tu vai lá, paga um valor e come à vontade. Imagina, tu paga um valor e tem uma padaria toda à tua disposição. E a Gisele Soares, que é a maior fotógrafa do nosso litoral, a gente é parceiro de tudo aí. Quero te agradecer. Queria que tu agora, nos últimos minutos, deixasse um recado para tua família e mandasse um recado para tua mãezinha que está lá no céu. Vai ter que fazer essa parte. E depois a gente encerra. Ai, minha mãe, só eu sei o quanto eu gostaria que tu pudesse ouvir esse podcast. Eu espero só que a eternidade te permita ouvir. Tenho certeza que nós vamos nos encontrar, não sei quando, mas iremos. Sinto que tu está comigo a todo momento. Na verdade, não sinto tanto ainda, queria sentir mais. E, nossa, os meus sobrinhos, que eu amo de coração, assim, que hoje eles são o meu norte, e a minha grande irmã, Gabriela, que é tudo na minha vida, são agora a minha grande família. E é isso.
Eu estou muito grata de estar aqui, fico muito feliz por ter sido tão bem recebida por ti, Marcos. Conta comigo e a gente tem muito que fazer esse verão ainda, hein? Verão longo. Com certeza, com certeza. Agradeço quem ficou até o final e até o próximo Corretor em Foco.